Tempo que dá, tanto fazer o que precisa fazer. Duas bases, eu disse. Primeiro, a linguagem e aquilo que é possível organizar em termos de processo penal com a linguagem que é a estrutura dos sistemas. Bom, hoje nós temos pouca dúvida, parece que continue com muita resistência, hoje nós temos muito pouca dúvida de que o direito é excepcionalmente no sentido de, religiosamente, linguagem. Pode não ser só linguagem. O direito pode ser do vida, por exemplo. Mas que a estrutura é eminentemente de linguagem, nós temos pouca dúvida. E isso se dá, você pode ver, face das estruturas com as quais a própria filosofia se apresenta. Como nós nos apropriamos da filosofia para poder organizar e formular os nossos discursos. Você vai encontrar em vários autores essas estruturas. Semana passada, retrasada, fui examinar uma dissertação em Santa Catarina sobre a Agamben, a base era Agamben, a presunção de inocência, muito interessante, aquele Luiz Fernando Cândido. E ele faz o percurso a partir de Agamben para tomando outras bases, para tomar outras bases. A mim, particularmente, não interessa, digamos assim, navegar por uma outra base que não seja essa, porque, claro, aqui eu nem tenho tempo para fazer isso, mas particularmente porque na questão específica da matéria processual penal, ser linguagem é alguma coisa extremamente relevante, muito importante, muito importante. Porque se eu posso afirmar que o direito se apropria das estruturas de linguagem para poder organizar as suas formações, digamos assim, se pudesse imaginar uma organização como se fosse ciência, o direito processual penal mais ainda. Pense, aqui tudo é linguagem. Difícil mesmo são as exceções. Difícil achar exemplo para as exceções, para aquilo que não seria linguagem. A gente sofre para discutir exemplos que ainda assim são duvidosos do que estaria fora da linguagem. No direito das pessoas são linguagem, funciona como tal. Não é? Sei lá. Simples. Pense. Veio a denúncia. E agora com o computador, então, isso fica mais. Antigamente ainda tinha autos físicos, né? Tinha os autos, as folhas. Você vai fazer uma separação, mas é só pensar, vem a denúncia. O que é aquilo? Linguagem. Vem uma decisão do juiz. Não é? Quando responder, você responde com uma defesa. Linguagem. Marca uma audiência. Vai ouvir as testemunhas. A testemunha senta lá, blá, 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 blá. Linguagem. Às vezes você quer uma perícia, vamos supor, depois da audiência. O juiz diz, não é uma perícia. A incidência mas por processo, linguagem, porque vem um laudo pericial, ou você junta um parecer, linguagem.
Percebe? Quando você fala de linguagem, você está falando do quê? De alguma coisa a respeito daquilo. Hã? Claro, daí vai, né? As alegações, sentença, recurso. O que sobra? O que sobra de físico, de matéria? Então percebam, o nosso universo é por excelência um universo de linguagem. Nós tratamos com linguagem, é preciso aprender. É preciso aprender o que significa aquilo, o que isso quer dizer. O que a palavra quer dizer, o que a língua quer dizer, o que os significantes querem dizer. O que é significante, o que é significado, qual a importância que isso tem. É possível você desconectar uma palavra daquilo que ela diz? Ou seja, cada vez que eu vejo o Lenny Streck reclamando que as pessoas não entendem as coisas que ele fala, ele fica doido da vida. Cada vez que ele fala disso, ele tem que dar um desconto, velho, porque tem que dar um desconto. As pessoas precisam compreender, né, que tem algumas coisas que navegam por si, vamos dizer. Mas mais do que isso, é preciso imaginar que uma determinada palavra está relacionada com um determinado objeto. Às vezes nem tanto. Mas a pretensão que elas têm é de responder por aqueles objetos. Não é por outro motivo que quando você nasce, como se tivesse assim zerado, o teu pai olha e diz, Maurício. O nome é como se ele constituísse a pessoa. Às vezes o cara tem sorte, né? Chama Maurício, Rafael, veja, pintor, né? Memória, Rafael. Às vezes o cara se dana, porra. Não é? Nasce bonitinho para dizer Jacinto. Vai pegar uma porra nenhuma por resto da vida, porque o cara vai na balada, oi, tudo bem, qual é teu nome? Jacinto. Essas palavras dizem coisas, né? Então eu tive que trabalhar muito lá na psicanálise esse troço, porque, claro, nome de família, o nome desse faz família. Meu pai que bota Jacinto no filho hoje sem ser de família é um sacana. Porra, é uma coisa bestial, então é uma coisa assim. Então, faculdade era assim, né? Cada vez que alguém queria precisa de um Cristo, é fácil, que era ir no centro da faculdade e gritava, Jacinto! Porra, tem um, cara. Só tinha um, era o cara que achava o mais fácil, que estava lá. Mas vejam, é porque esse nome é o que faz, é como se ele grudasse na pessoa. Tá certo? Portanto, não temos muito o que fazer. Não temos muito o que fazer. A linguagem, nesse sentido, ela ajuda com que a gente constitua os objetos. E a questão que hoje nós temos e que é extremamente relevante e precisa ser colocada como base para poder falar disso, é que nós estamos assim discutindo isso hoje porque de fato estamos vivendo uma passagem. Que passagem? Aquilo que a filosofia expressa como uma passagem da filosofia da consciência para a filosofia da linguagem. O que isso quer dizer? Se a gente pudesse dividir, assim, digamos, para adotar uma base de discurso. Essa estrutura que vem, digamos, dessa base da filosofia da consciência, por si, a base seria Descartes, o famoso cogito ergo sum de Descartes, né? Porque ali essa passagem leva a filosofia da consciência, isso que levou a filosofia da consciência foi um rompimento com aquilo que era o modelo, digamos assim, de pensar dos gregos. Os gregos eminentemente essencialistas imaginavam, geniais, né?
imaginavam que os objetos eram o próprio centro do conhecimento. Por isso que toda a questão da dita ontologia, o ser das coisas, era tão relevante no lugar, não é? No lugar de algo que tem uma essência em si. Algo que é por aquilo que é da sua essência. É por isso que nós até hoje falamos tanto da essência, a essência das coisas, não é? A essência do argumento, a essência. O que imaginavam os gregos, sem discutir isso? Ora, de que lá na essência estava o ser, ou, para ser mais preciso, a verdade do ser. Veja onde está a base epistêmica, né? A verdade do ser. E aí o que era necessário fazer para dizer sobre a coisa? Ir lá e tirar de lá. Por isso que a discussão deles não se cingia propriamente a esse ponto, ou seja, de que havia uma essência nas coisas, nos objetos, mas se discutia propriamente de como você ia lá retirar a essência que estava lá. Sacou? Aristóteles é um exemplo clássico disso. Por quê? Porque constrói uma estrutura de um método. Por isso que método, nós não estudamos o método da disciplina não sei o quê, falamos sempre de metodon, né? Os alemães falam de Weg, né? Metodon. O que é isso? O que é um metodon do grego? O caminho para se chegar lá. Por isso que o Dussel, quando estuda Aristóteles, vai mostrar que é a estrutura, e nisso, Dussel é extremamente relevante para estudar a dialética, porque ele vai mostrar como a base dos sofistas é mais significativa do que a própria base científica aristotélica marcada pela analítica. O que eu estou querendo dizer com isso? Veja, disse Aristóteles tinha um método, né? Mas ele variava. Para a ciência, porque ele dizia, você tomava uma premissa maior, uma premissa menor, na qual você enfiava a menor, uma menor que você enfia na maior, e tira daí uma síntese. Veja, essa operação, como operação mental, é a operação de retirada da essência da coisa. O problema é que ele não pensava só nisso, né? Estou dando um exemplo. Não pensava só assim, não é só assim que você consegue chegar na essência da coisa. É possível chegar na essência da coisa, talvez, ainda mais próximo da verdade, se você parte das opiniões, o que ele chamou de doxa. Por quê? Porque as opiniões forçam a uma estrutura de ir e vir, tantas vezes quanto sejam necessárias para você, por isso toda a estrutura dialética de ida e vinda, para poder capturar a essência das coisas e, portanto, ter a verdade mais próxima. Por isso que ele diz, a ciência não usa isso. Porque a ciência, eu estou dizendo isso, porque nós adotamos toda a analítica, toda a estrutura silogística. Até hoje tem professor de processo que ensina a sentença com uma estrutura silogística. Não é assim? O que significa isso? Como as pessoas pensam. Então, como pensa um juiz diante daquilo que tem lá nos autos? Pega aquilo que tem lá, veja, pega aquela linguagem, olha, pega aquela linguagem que está lá nos autos, que representa alguma coisa, enfia na linguagem da lei, que também representa alguma coisa, e daí tira uma suma, uma sentença, uma decisão. Por isso que o Lênin não briga tanto, não tem que fala de sentir, né? Sentença de sentir, não é que o cara sente, porra, mas é por causa da expressão do resultado da analítica. Tá? Mas veja, isso que eu disse é um exemplo aristotélico, é uma marca, digamos assim, se você for ver Platão, etc e tal, muda. O que muda excepcionalmente de uma maneira grandiosa, excepcional de novo como grandioso, é justo
o caminho, o modelo, o método que você utiliza para chegar lá. Por isso que os europeus até hoje, marcados como que a ferro, e nós também, de uma certa forma, cada vez que nós temos que, digamos assim, discorrer sobre um determinado objeto, o professor diz para o aluno, diga sobre tal assunto, o que ele faz? Como ele trabalha? Sujeito, o objeto, objetivo, subjetivo, sujeito, objeto e um mecanismo de interlocução entre os dois. Sujeito, objeto, método, atos. Os livros continuam fazendo isso. Os livros continuam fazendo isso. O que é isso? Se é a base com a qual os gregos trabalhavam. E a partir dessa estrutura, que caminho você chega para poder extrair aquilo que tem lá no objeto que você pegou. Claro? Essa ideia é uma ideia extremamente relevante, porque essa ideia é justo a ideia que preside, essa ideia, essa base filosófica é justo a base filosófica que preside as estruturas processuais com as quais nós ainda trabalhamos. Acabei de dizer que tem professor que até hoje dá aula dizendo que a sentença é um silogismo. Ora, você vem em 500 mil acordos, continuam falando disso. O que é a marca, digamos assim, de um modelo que aposta todas as suas fichas na essência das coisas. Por isso, vou falar disso, mas eu estou falando estou fazendo um apanhado da filosofia, por favor, hein? Mas, por isso que eu disse que Descartes é uma ruptura, Descartes é o elemento de ruptura, porque quando ele pensa no cógito, e ainda que ele vai criar uma estrutura metodológica, com causas, famosas causas, não é? Uma estrutura metodológica, quando ele pensa no cógito, as pessoas estão importando, eu comprei um próprio de geladeira, botei na minha geladeira, só para poder ficar olhando aquilo. E ainda que isso seja, digamos assim, hoje uma coisa superada, o que você imagina que quer dizer cogito ergo sum? Veja o verbo ser aí, né, do sum. Penso, logo existo. Esse ser como existir dá ou coloca em evidência aquilo que é fundamental no modelo no qual se pensa, ou seja, de que mais relevante do que o próprio ser é o pensar. Eu existo porque eu penso. O pensar, veja, o pensar é que tira, digamos assim, a luz do objeto sobre o qual eu tinha que retirar a verdade para enfiar a verdade no que eu penso a respeito do que eu sou. Diferença, né? Cara, a diferença. Lá, a verdade está lá. Eu vou lá e tiro de você a verdade. O objeto está lá. Eu vou lá e tiro do objeto aquilo que lá tem como verdadeiro. Como se faz isso? Aristóteles, no final, tinha uma maneira de como você pegar aquilo que é a essência da coisa. Uma estrutura metódica, não é? Que ele disse ilemórfica, ilemorfismo, não é? Ou seja, ir destacando contingentes de modo tal a que numa determinada situação em que a peça que você tira desnatura o próprio objeto. O que significa dizer, até ali é circunstancial, dali para frente é essencial, que a coisa deixa de ser ela mesma para passar a ser tão só uma outra coisa. Mas isso, veja, mostra bem o que era Aristóteles metido no pensamento dos gregos, ou seja, de que a essência é que respondia pela verdade da coisa. O que Descartes faz? Descartes, nesse aspecto, desacredita da essência. Mas desacredita da essência por quê? Porque parece evidente que você, por mais esforço que faça, não consegue sempre retirar a essência.
Segundo, você não consegue ter, digamos, unanimidade naquilo que você diz da essência que você retirou, mas, quem sabe mais do que isso, tem coisas que pareciam, entre aspas, não ter essência. Bom, se a coisa não tem essência, o que você diz sobre aquilo que não tem essência? Sacaram? Claro que isso para os gregos era mais complicado do que é para nós, né? Não é? Por quê? Porque você conseguia desatar da coisa a sua própria essência. Por isso que ainda há pouco vocês viram, eu perguntei, é possível destacar a palavra do objeto? O que Descartes faz, olhando para um lado do eixo de toda a filosofia, é por uma ruptura. Por quê? Porque ele diz, se um determinado objeto tem, evidentemente, no pensamento dos gregos, a sua essência, diga uma coisa dele e você diz outra, tem um problema aí. E diante do que eu digo, do que você diz, nós tomamos uma decisão sobre o objeto. Pera. Das duas, uma. Ou não tem essência, percebam, ou quem diz a essência do objeto somos nós. Sacaram? Onde está o cogito ergo sum, se não nesse lugar? Ou seja, de uma filosofia que deixa de ser essencialista, porque deixa de focar no ser, para ainda que entenda da existência dos objetos e não ignore a existência dos objetos, retira lá da essência e se transmuda para o sujeito. É por isso que vira uma filosofia do sujeito como uma filosofia da consciência. Não é mais a essência que está lá e que você de lá vai tirar. É você que diz o que é a essência que está lá. Por isso que o cara pensa, nós não vamos fraudar o que está lá, naturalmente, né? Porque somos nós que dizemos o que está lá. Mas isso se presta não só como um modelo de pensamento, quer dizer, daí para frente se passa a pensar assim, e isso é, digamos assim, toda a base da construção do pensamento da modernidade. Estão entendendo o que eu estou falando? Gente como Marx, enfim, toda a modernidade pensa assim, toda a modernidade pensou assim. Ou seja, percebe? Se tem objeto, tiramos essa parte, digamos assim, vamos colocar desse jeito. Mas o objeto é aquilo que nós dizemos que ele é. Isso a gente vê bem pelos objetos onde a própria definição material é difícil, como as cores, por exemplo. Antigamente eram as cores do arco-íris, então, mas mesmo que fossem só as cores primárias, tanto verde, azul, vermelho, aquilo é uma, digamos, é como se fosse um acerto de conta. Nossa racionalidade produz um acordo sobre a cor. Então, que cor é minha camisa? Eu digo, minha camisa é verde. Se eu começo a dizer que a minha camisa é verde, eu digo 1, 2, 3, 4 vezes, vocês começam a escutar, o cara começa a pensar, pô, esse cara está ficando louco. Desde esse ponto de vista, só um parênteses, desde esse ponto de vista, veja como o Lacan tem razão, né? O que é ser louco? Senão alguém que está de uma certa forma fora da nossa linguagem. Caramba, qual é a nossa linguagem? É a linguagem que atribui essa cor azul. Porque se nós decidirmos um dia que essa meca de camisa, quer dizer, deve ter decidido, porque desses dias atrás nós pegamos, não sei quem pegou um troço de cor de automóvel. Eu vi uma reportagem, BMW, sei lá, tem 23 mil cores para o automóvel. Ora, é por isso que você tem um carro. Eu tenho um carro que eu acho que é azul, o carro é preto. Está lá no certificado. Veja que interessante. Eu tenho um carro. O meu carro é azul. Nem um perolado, nem cheio de guerigueiro. Mas
é azul. Ah, o certificado está preto. Que cor tem o carro? Preto do certificado. Azul que eu vejo, azul que você vê. É o certificado que dá a cor do carro? Ou é o carro? Estão vendo? Por que isso é um pouco relevante? De repente eu estou andando pela estrada do Bar da Para, eu dou o certificado e ele diz, tem alguma coisa errada nesse negócio. Hoje eles não fazem mais, porque é tanta cor que eles não... Mas se você dá o certificado, ele diz, onde você roubou esse carro? Não está conforme o certificado. Ora, onde está a grande relevância? Onde está a grande relevância desse giro aí para a filosofia da consciência? É que isso aumenta muito, engrandece a figura do sujeito. É por isso que a modernidade toda se constitui a partir da figura do sujeito de direitos. Não é? Toda a nossa estrutura é uma estrutura marcada por esse lugar. Ainda que a perna continue, às vezes, balançando e puxando lá a estrutura da essência. Muita gente, quando precisa, recorre àquilo como um discurso que absolve algumas vezes, porque vai lá na essência. Mas todo mundo tem consciência de que esse sujeito é um sujeito pensante. É um sujeito que decide sobre o mundo. É um sujeito que com a sua inteligência investe os objetos. E a partir daí se constrói e constrói os objetos. Constitui por aquilo que pensa. Veja como tem uma racionalidade, né? Tem uma racionalidade. Racionalidade na qual, nós entramos, nos apoderamos, nós individualmente falando, nos apoderamos dela e saímos pelo mundo falando também. Por isso que eu disse, nasce o bebê, disse Maurício, e começa assim, carregar, como se você carregasse o teu reservatório, o teu arsenal de uma linguagem que forma o teu conhecimento, veja como é a questão do conhecimento, o teu conhecimento, não é? E que te permite dizer sobre o mundo. Por isso que, comecei a etimologia como filosofia da ciência também. Tá certo? Isso foi de mais relevante porque nós nos constituímos assim. E essa aposta no sujeito, sobretudo num sujeito de direitos, foi o que fez, digamos, a construção de uma modernidade que coloca o sujeito no centro e diz que ele, em sendo um sujeito de direitos, tem direitos fundamentais e os seus direitos básicos eram direitos decorrentes desses fundamentais, se tornavam direitos de cidadania. O Estado se constrói, justo e fácil para atualista, se constrói para ter olhos e, antes de tudo, proteger cada um dos cidadãos individualmente tomados. Por isso que tem essa relevância transcendental dos direitos do homem e do cidadão, porque é esse lugar de primazia que ele ocupa. Sacaram? É esse lugar de primazia que ele ocupa. O que tem, e é que está, é que o começo do século passado foi significativo num giro, um novo giro. Não é? Os americanos chamaram de linguistic turn. Um giro. Igual, quem sabe, a grande pedra, não é ele, que isso é alguma coisa que vem de antes, né? Russo, Wittgenstein, etc e tal. É propriamente um giro de linguagem. Um giro para a linguagem, na direção da linguagem. Mas por que na direção da linguagem? Justo porque, da mesma maneira que se tinha uma desconfiança em relação àquilo que se dizia sobre a essência, a desconfiança que se passa a ter desde o começo do século passado, desde o giro da linguagem, é justo o fato de que se não pode dizer sobre alguns objetos. Estão ouvindo, né? Não pode dizer sobre alguns objetos e que
Você, dizendo, não necessariamente diz a verdade. O que significa dizer, pode ser inoperante você dizer ou não. Você diz, mas aquilo que você diz não necessariamente corresponde ao que seria verdadeiro. Bom, mas se não é assim, e nós mesmos reunidos não temos para dizer sobre a verdade, onde eu vou conseguir encontrar essa verdade então? Esta verdade, percebam, é uma verdade que para nós sai, não propriamente porque nós deixamos de dizer, mas porque ela se coloca naquilo em que as palavras se relacionam entre elas. Eckhart diz isso de uma maneira maravilhosa. Zizzi trabalha com ele num dos livros dele de uma maneira primorosa, porque ele diz, nós sim, a gente diz sobre os objetos, e portanto a gente tem a pretensão de dizer a verdade dos objetos, mas nós nunca conseguimos dizer tudo sobre os objetos. Você diz, velho, mas você nunca diz tudo. Veja como você consegue cheirar isso no ar. Você vendo que eu brinquei com camisa, né? Que cor é essa da minha camisa? Claro que a tendência nossa, pelo arsenal de linguagem que cada um de nós tem, adquiriu de uma racionalidade, vamos dizer assim, que está aí à disposição para cada um de nós, a tendência nossa, linha de máxima, vamos dizer, daí que vem essa história, nossa linha de máxima é dizer a camisa é azul. Não, é evidente, a camisa é azul. Mas vai que esse negócio é um tom de roxo, velho. Onde está a questão vital, porém? Esse é um sintoma do nosso equívoco. Esse é um sintoma do nosso equívoco, naturalmente. Nós todos podemos errar, vamos dizer. Precisamos admitir que erramos, vamos dizer. Mas onde está o vital nessa questão de verdade? É que percebam, nós dizemos sim a respeito dos objetos, mas nós nunca dizemos a verdade do objeto, porque nós não temos para dizer a verdade do objeto. Eu brinco com meus alunos assim: o que é isso? E aí eles respondem no relógio. Qual é a marca do relógio? Tá vendo? Sacaram? Que merda você diz sobre um objeto da qual na segunda pergunta você já não sabe responder? Isso que eu nem ensaiei algo mais profundo. Quando eu comprei, de quem eu ganhei, se é que eu não comprei, né? Percebe? Não é que a gente não diga sobre o objeto, velho. Nós dizemos sobre o objeto, mas nunca dizemos tudo sobre o objeto. Um juiz diz sobre o crime, mas nunca lhe diz tudo sobre o crime. Ele não, mas por que ele não diz? Porque ele não tem para dizer. Falta no arsenal de linguagem que ele tem fundamento suficiente para dizer sobre a coisa. Ou seja, a gente diz, Descartes tinha razão, a gente diz, pô, escreveu no intervalo, mas tem que me chutar. Assim, tá vendo? Eu falei, mas eu não vejo. Eu não vejo. Tá vendo? Estão entendendo? Não é que a gente não diga, você diz, você é inteligente. O cara é inteligente. O cara propõe uma merda de umas medidas, o cara é inteligente, não é burro. Será? Mas é o visível, vimos isso lá em Curitiba. É que ele não tem para dizer. Ele diz, mas ele não tem para dizer. Ele diz, mas ele não sabe o que é juiz natural. Veja, ele tem para dizer, mas ele não sabe o que é. Ele não sabe. E se ele souber, é cínico. Ele não vai discutindo. A razão é cínica por causa disso, não é? Ele toma a verdade dele, desconhecendo o resto, e faz. Ou seja, mesmo às vezes é assim, ele sabe que está errado, mas mesmo que está errado, ele faz. Isso é cínico. Tá certo? Então perceba. Só rapidinho, para fazer o intervalo. Não é que a gente tenha que pegar uma borracha e apagar o que fizemos na modernidade. Mas é visível, percebam, como, por exemplo, o direito que se estruturou na modernidade, isso que é o direito que nós temos, pensado dessa forma,
trabalhando com uma estrutura na qual é o sujeito que manipula o que se diz a respeito a partir das premissas, é falho, completamente falho. É porque é falho que nós vivemos sem explicar o mundo. Nós somos muito pobres naquilo que nós temos em volta. Nós somos prepotentes pra cacete. Nós somos arrogantes pra caralho. A gente acha que sabe tudo, mas a gente não sabe porra nenhuma, velho. Eu pergunto sobre o relógio, na segunda pergunta o nego já não me diz. Isso que eu não perguntei, que material tem o relógio, que material é feito o relógio. Sabe? Onde eu fiz a pulseira? Foi na loja em Paris? Não foi na loja em Paris. Mas quem que disse que era na loja de Paris? Tinha loja em Paris. Pô, tá entendendo? Não é que a gente não diga, Maurício, a gente diz sobre a coisa, é que nem o Picasso, você diz sobre a coisa, mas você não diz tudo. Por isso que de repente o cara precisa dizer, tá bom, para vocês tá bom, agora eu vou só pensar em mim. É que eu disse da importância de você ir atrás do teu desejo, a tua satisfação, digamos, como se fosse o caminho da tua felicidade, está naquilo que você apostar no teu próprio desejo, porque a nossa primariedade em termos de conhecimento para responder sobre as coisas é muito grande, muito grande. É isso que faz com que a filosofia da consciência mergulhe, né? É isso que faz com que caminhe, por exemplo, no estrangeiro, trabalhe com o absurdo. O que significa o absurdo aí? Senão esse descompasso da falta de compreensão. Merceau é condenado no estrangeiro de Camus porque não chorou no enterro da mãe? Ou é condenado porque, quando o juiz perguntou por que ele matou o árabe, ele disse que o sol bateu na cara. Então o cara disse, mas que absurdo! Como é possível uma explicação desse? Veja, a explicação não calha. O cara não consegue estabelecer, o cara diz, essa explicação não calha, a explicação não convence. Por isso que o giro da linguagem produz um corte, o giro da linguagem produz uma ruptura. E ao invés, a partir daí, ao invés de se apostar no sujeito que diz a verdade, no sujeito que constrói a verdade no que diz, como que desconfiando dele, não eliminando a ele, mas desconfiando dele, aposta na construção que as estruturas mesmo de linguagem, nas sequências que você produz, faz. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já passei, e é uma coisa interessante, porque quando você vai num banheiro e está escrito M, não sabe, né? M é um signo. Tem tempo para mergulhar aqui, mas não é no banheiro, está escrito M. O que acontece com a gente? Veja, o que acontece com a gente a partir do arsenal que você tem, entre eles, e que essa letra, isso é um signo, essa letra é um M e representa alguma coisa. Aqui embaixo tem alguma coisa. Não é? Veja como nós trabalhamos. Você chega no banheiro, está escrito M, você sai correndo para baixo para perguntar que porra que é esse M, cacete? Claro, você pode entrar, mas o medo que você tem de levar-lhe uma porrada velha com a bolsa, ou, sabe, esse troço assim é enorme. Percebam só uma coisa aqui. Sem a resposta que o M não te dá, o que a gente faz? O que você faz? Você vai correndo, desesperado, atrás da outra porta. Para saber, veja, se o signo da outra porta autoriza você a entrar. Quem te autoriza a entrar? O signo da outra porta. Ele diz para você, como se ele dissesse, Jacintão, vai. Vai se virar, velho, vai. Está entendendo? Por quê? Porque você vai desesperado ver o que tem lá.
se na outra porta está escrito F, porque um cara que mete isso na porta de um banheiro, num sactário, é um filho da mãe. O cara é um filho da tudo. Vai tomar banho, ele sabe que essa merda acontece, ele só faz de sacanagem. Para fazer você torrado. E nós ainda é fácil, porque nós até damos um jeito. Mas as mulheres, mulher é um bicho desgraçado, velho. Só faz isso na última instância. Mulher, de uma maneira geral, fica assim, sabe aquela coisa de elevador, assim, né? Você está no elevador para subir para casa, são as mulheres do elevador quietinhas, assim. Abre a porta se manda, né? Porque parece. Enfim, tô brincando. Você vai direto para outra porta como que? A outra porta ressignifica essa e autoriza você a entrar. Esse é o exemplo que eu vou terminar. Mostrar onde a linguagem assumiu. Percebendo coisas assim, é que a base da linguagem vem. Onde vem Suciraí, né? Por quê? Porque retira o objeto que expressa a verdade e diz, calma. O objeto vem daquilo que é, digamos assim, a própria cadeia de significantes. A cadeia de significantes é que expressa o objeto, independentemente do fato dele estar ou não, porque pode não ter objeto, como os signos não têm, pode não ter objeto, e você ainda assim responder, aspas, por uma verdade que a própria cadeia te dá. Cara, então, isso aqui, vamos fazer um intervalo, é só para vocês tomarem isso como referência. Isso aqui, ó, essa cadeia, são as cadeias dos atos processuais. E é isso que eu vou mostrar como eu vou. Bom, vamos fazer um intervalo protocolar até as 4h25 para dar um ensinamento que evoca isso. Tem um ponto do Luciano Veríssimo em que ele fala que ele vai ao banheiro e ele se depara com uma laranja na porta. Você conhece? Não? A laranja na porta. Aí ele naturalmente vai ver a outra. O que significa laranja só pode ser, e na outra tem um limão. Aí ele fala assim, mas e aí ele fica pensando sobre o significado cítrico, né? Do que é masculino e feminino. Até que ele se dá conta que é a laranja e o limão. Ou não, e ele entrou bem errado mesmo assim. Quer dizer, que só vai significar se você pode estabelecer essa cadeia significante. Porque o inglês entrou no N e não pensou. Porque o contexto vai definir a possibilidade de construir, senão aquilo é um significante, não significa nada, você fica perdido. Era isso, companheiros, então 4h25, nós voltamos para continuar.